Olá, pessoal, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Que bom ver vocês. Quer dizer, não tô vendo vocês, mas vocês estão me vendo, né? Então, vou falar aqui sobre a Primeira República, parte 2. Vamos falar sobre as revoltas da República Velha. Vou falar sobre movimentos urbanos e movimentos rurais. Então vamos lá que temos bastante coisa para ver hoje, coisa importante, tá? Movimento rural, vamos falar sobre a Guerra de Canudos. O sertão vai virar mar lá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Então, Alceu Valença, com essa música, faz referência ao discurso de Antônio Conselheiro, o homem que dizia que o sertão iria virar mar e o mar ia virar sertão. As coisas iam se inverter. Sim, porque no seu discurso milenarista de que o mundo vai acabar, certo? Aqueles simples, pobres, desapegados das coisas materiais, esses alcançariam a salvação. E o mundo vai acabar por quê? Porque a república com o Estado laico, com o casamento civil, é o sinal do fim dos tempos. E aqueles que são os donos do poder, os coronéis, esses vão tudo pro inferno, certo? E os pobres, simples, nessa visão de um cristianismo primitivo, esses alcançarão a salvação. Bom, quando ele se porta como alguém que traz esse discurso, ele se porta como Messias, né? Mas ele fala também do retorno do rei Dom Sebastião, aquele que morreu na Batalha de Alcácer-Quibir em 1578, quer dizer, morreu, desapareceu. E o povo acredita que ele vai voltar com seu exército de anjos do bem para fundar um reino de Deus na terra. Mas esse reino de Deus na terra começa a ser preparado por quem? Antônio Conselheiro. Este reino de Deus é o povoado de Belo Monte, no antigo Arraial de Canudos, né? Pautado num forte moralismo cristão. Não pode, por exemplo, jogos de azar, não pode com bebida alcoólica, não pode prostituição, não pode roubar. Bom, algumas coisas são óbvias aí, né? Mas tudo bem. Também prega o desapego às coisas materiais, o que não era muito difícil, né? As pessoas eram bem pobres, né? Mas, na verdade, dizer que essas pessoas estavam desapegadas às coisas materiais, na verdade, era elogiar esse desapego, elogiar, digamos, a falta de ambição material como, né, um caminho para a salvação. E também pregava a igualdade, o senso de coletivismo, e tudo isso como um caminho para a salvação, mas também para fugir da exploração dos coronéis, certo? Que grilavam terras na região, que praticava violência contra os populares através dos seus jagunços, certo? E também havia aí uma oposição à república, com o seu estado laico, com o casamento civil. Onde já se viu casamento civil? A pessoa casar sem a bênção do padre, casar através de um contrato, de uma coisa que vai dividir bens depois de se separarem, né? Então, essa banalização do matrimônio é o que critica Antônio Conselheiro. Muito bem, nós temos aí, né, esse povoado crescendo. Fala-se aqui em mais de 5 mil casebres, fala-se em mais de 20 mil pessoas. Eles constroem essa igreja aqui, né? E temos aqui um monte de casebre, um monte de inclusive cabana, gente pobre estabelecendo ali, certo? Então, pessoal, esse pessoal em busca de salvação, né? Também muitos deixavam as fazendas dos coronéis, fugindo da violência, da exploração dos coronéis, certo? Tudo isso no sertão da Bahia, aqui, ó, na parte norte da Bahia. Pois então, os coronéis se sentem ameaçados, né? Por quê? Porque esse povoado vai crescendo, vai se aproximando das terras de coronéis. Os coronéis também impedem muita gente das suas fazendas, que deixam a fazenda e vão viver no povoado. A igreja, com isso, vai perder fiéis, né? E a república se diz ameaçada por esse discurso restaurador. Esse pessoal vem falar de monarquia pra cá. Então vamos massacrar essa gente, massacrar esse bando de louco, esse bando de fanático, certo? Era assim que o discurso oficial desqualificava esse movimento. Muito bem, Antônio Conselheiro, com o cerco das tropas do exército, né? Vamos ter ali um massacre da população do povoado, vamos ter um incêndio de todos os casebres. Antônio Conselheiro foi morto, depois decapitaram ele, levaram sua cabeça para estudos científicos. O que deve ter no cérebro de um louco, de um fanático? Era isso que pensavam, né? Usando a ciência, inclusive, para legitimar esse discurso de desqualificação do movimento de Canudos. E aí, para vocês lembrarem melhor desse movimento, vamos cantar uma musiquinha, certo? Vamos lembrar do quê? Isso, Creedence, Have You Ever Seen the Rain? E gostou do inglês aqui, biguaçoense, né? Então vamos lá. Vamos lá então. Com a seca, a exploração, Conselheiro em pregação, fundou um povoado no sertão.
fim da escravidão, gente sem ocupação buscou igualdade e salvação. Aumentou tanto a população que provocou temores de invasão dos coronéis da região. Vamos lá. Conselheiro em previsão disse que Sebastião, o rei, reinará lá no sertão. Criticou a perversão do Estado laico, exploração, e gerou rumores de restauração. Coronéis, a igreja e o Estado são tão cruéis, querem a destruição do arraial sem compaixão. Coronéis, a igreja e o Estado são tão cruéis, querem a destruição do arraial sem compaixão. E é isso, certo? Cantou a musiquinha, aí fica mais fácil lembrar o que foi a Guerra de Canudos. Agora vamos adiante, vamos falar da Guerra do Contestado. Bom, mas antes de acontecer a Guerra do Contestado, acontece uma outra coisa, que é a questão do contestado, que não tem nada a ver com a guerra em termos de causa. A questão do contestado é uma disputa por um território entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Começa em 1853, que é quando o Paraná se torna uma província, né? Emancipando-se de São Paulo. Tá? E o território disputado, território contestado ali, era situado entre o Rio do Peixe, meio oeste catarinense, e o Rio Peperiguaçu, na fronteira com a Argentina, envolvendo aí uma parte do sudoeste do Paraná. 48 mil quilômetros quadrados ao todo. A disputa inicialmente é judicial, com ganho de causa catarinense em 1910, mas a situação continuou tensa. E aí o presidente Venceslau Braz resolveu arbitrar a questão, através de um acordo diplomático, né, entre o governador catarinense Felipe Schmidt e o governador paranaense Afonso Camargo. Ficando ali Santa Catarina com 28 mil quilômetros quadrados, o Paraná com 20 mil quilômetros quadrados, quase que meio a meio, com uma pequena vantagem para Santa Catarina. Tá, mas tudo bem. Essa disputa, ela é judicial e diplomática, não há guerra aqui. Isso que é chamado de questão do contestado. Mas é essa disputa que vai dar nome à região do meio oeste catarinense. Vai chamar de região do contestado, né? Pelo fato de os dois estados contestarem a versão do outro sobre a posse das terras. Então tá, vai acontecer uma guerra nessa região, que não tem nada a ver com essa disputa aqui. E essa guerra, ocorrida na região do contestado, é chamada de Guerra do Contestado, que é o que nos interessa aqui agora, tá bom? Ah, mas olha só, se fala para vocês, simplesmente assim, ó, não fala nem de questão e nem de guerra, fala do contestado. Aí pode envolver a questão e a guerra, tá? Mas, se falarem da Guerra do Contestado, isso não é a disputa entre os dois estados. Isso aqui é uma questão decidida judicialmente e depois diplomaticamente. Ela é pacífica, não tem conflito armado entre os dois estados. Por isso não se pode falar em guerra. A guerra vem agora. Quer dizer, não vem agora, vem depois. Aqui é só uma charge da época mostrando o presidente Venceslau Braz dividindo o estado, né, o território aí disputado entre o Felipe Schmidt e o Afonso Camargo. Belezinha. Agora vamos lá. Guerra do Contestado. Primeiro tem uma luta social pela terra. Tem uma questão agrária, né? Os caboclos viviam naquela região, eles eram poceiros. Como assim poceiro? A lei de terras de 1850, lá do Segundo Reinado, dizia que todo mundo que não tivesse, todas as terras não tivessem escritura, seriam do governo. Mas vocês acham que o índio, o caboclo, lá do meio do mato, no oeste catarinense, estava atento a isso? Quando tinha conhecimento da lei? Não tinha conhecimento da lei. Esse pessoal vivia ali, tribos indígenas viviam ali há centenas de anos, certo? Não tinham registro de posse da terra. Então eles eram poceiros, não tinham escritura da terra. Bom, a terra oficialmente era de quem? Do Estado. Era terra devoluta, né? A partir de 1850 essa terra é devolvida aos cuidados do Estado. E aí o Estado faz o que com essa terra? Vai construir ali uma ferrovia. A Brasil Highway Company, uma empresa americana, vai construir a ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. Para ligar, na verdade, o polo pecuarista ao polo cafeiro. Tá, aí o que vai acontecer?
O governo vai usar essas terras, que são oficialmente do governo, tá? Para pagar, né, a empresa americana. E ela vai receber então uma faixa de terra de 30 km de largura, 15 km da margem direita, 15 km da margem esquerda, sob o traçado da ferrovia, que vai cortar ali o meio oeste catarinense. A empresa Brasil Highway Company vai criar uma subsidiária, a Lumber, que era uma empresa que extraía madeira e também trabalhava com colonização. Então olha só, os caboclos que viviam ali da extração de erva mate e madeira vão ser expulsos da terra pelos jagunços contratados pela empresa Brasil Highway Company, que vai criar uma subsidiária, a Lumber, e que vai passar a extrair madeira, certo? Que antes eram os caboclos que extraíam, e vai também usar a terra para colonização. Vai ter a colônia de Cruzeiro, vai dar origem a Joaçaba depois, né? Trazendo alemães, ocupando terras que antes eram dos caboclos. Bom, os caboclos vão reagir através de que maneira? De uma maneira relativamente pacífica. Eles vão formar povoados para poder se abrigarem ali em, digamos, espírito de comunidade. E eles fazem isso sob a liderança de quem? De líderes religiosos. Os monges, que viraram uma tradição no México catarinense, tá? Temos o monge João Maria D'Agostini, que aparece em 1844. Ele não é monge da igreja, mas é um cara que se comporta como se fosse um monge, com um discurso religioso, de que o fim dos tempos está chegando, o mundo vai acabar, aqueles que me seguirem numa vida de desprendimento material, de retidão moral, esses alcançarão a salvação. Aí depois apareceu um outro João Maria, o João Maria somente, que na verdade era um sírio, chamado Atanásio Marcaf, certo? Esse cara aparece em 1893, época da Revolução Federalista. O outro apareceu em 1844, na época da Guerra dos Farrapos. Ele só aparece em tempos de crise, né? Anunciando o fim dos tempos. Aí consegue muitos seguidores, desesperados. Pois então, esse segundo João Maria desaparece em 1908. O povo acredita que ele vai voltar. Aí em 1911 aparece um outro cara, o José Maria, que não era José, era Miguel. O nome dele era Miguel Lucena Boaventura. Ele tinha sido um policial militar, foi acusado de estupro na cidade de Lapa, no Paraná, abandonou, né, a carreira militar e passou a peregrinar pela região, fazendo rezas e curas. Um grande curandeiro, um milagreiro na região. E o povo começou a seguir ele. Ele fazia curas com rezas, né, e ervas, e aí o povo dizia que ele havia ressuscitado pessoas de doenças incuráveis. Chegou a ressuscitar a filha de um coronel e o coronel cedeu para ele, né, uma casinha de um capataz da sua fazenda para que ele pudesse curar as pessoas, e ele vai fundar a farmácia do povo. E aí ele rejeita inclusive terras que o coronel oferece para ele por ter ressuscitado sua filha, né? Essa rejeição pela riqueza é vista aí, né? Digamos, como um exemplo de um homem desapegado das coisas materiais, certo? Muito bem. Pessoal, aí olha só, muita gente começa a peregrinar, certo? Para essa farmácia do povo. Aí chega um momento que esse camarada aí, o José Maria, ele vai deixar a região, né, onde ele vivia ali, e vai para uma festa. Ele vivia no interior de Curitibanos, ele vai para uma festa numa outra localidade do interior de Curitibanos, povoado de Taquarussu. Aí foi para lá com alguns seguidores, fala assim, dezenas de seguidores. E aí ele chega lá, monta um acampamento. Os coronéis da região vê aqueles poceiros assim, vocês saem daqui, saem que nós vamos matar vocês. Aí ele vai sair dali e vai para uma outra região, o município de Irani. Hoje pertence a Santa Catarina, mas naquela época, no meio da disputa entre Santa Catarina e Paraná, que só se resolve em 1916, tá? Ele estava sob a custódia do Paraná. Aí chega um monte de poceiro, pobre catarinense, fundando um povoado, um acampamento. Esse pessoal vem para cá para ocupar a terra. Não. O governo do Paraná acha que isso é provocação catarinense. Envia as tropas da polícia militar, vão cercar esse acampamento. E quando cercam o acampamento, o monge José Maria vai fazer uma profecia. Eu vou morrer. Oh, nossa, que dúvida. Isso até eu conseguiria prever, né? Vai haver um massacre e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando eu voltar, voltará junto comigo um exército de anjos do bem, o exército encantado, para fundar um reino de Deus na terra, a monarquia celestial. E junto comigo virá Dom Sebastião, o rei português que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir em 1578, mas ele não morreu, ele vai voltar. Então tá. Aí, pessoal, temos esse discurso messiânico, né? Milenarista, sebastianista, fala do exército encantado, vai fundar a monarquia celestial. A monarquia tem até bandeira, tá? Bandeira branca com essa cruz verde, copiava a bandeira da Inglaterra. É uma originalidade terrível. Só mudava a cor, né, da cruz, de vermelha para verde aqui. Pois então, e aí pregava-se o moralismo, o desapego das coisas materiais, a igualdade. Pessoal, vejam que isso aqui é Ctrl-C, Ctrl-V,
tá? Quase totalmente daquela parte lá do Antônio Conselheiro. O discurso de José Maria é muito parecido com o Antônio Conselheiro, né? Ele fala aí no moralismo, de desapego, no coletivismo, na igualdade como meio de salvação, certo? Contra o mal. Que mal é esse? O mal é a república. O mal é a república dos coronéis. E junto com a república, o progresso, trazido pela ferrovia. Progresso para poucos, mas miséria para esses caboclos que foram expulsos de sua terra, certo? Aí tá, esse discurso ganha adeptos. E depois que ele morre, no massacre de Irani, o Monte José Maria, os seus seguidores começam a montar novos povoados, certo? Serão ao todo 16 povoados. E ocupando uma área de 20 mil quilômetros quadrados, seria 1/5 do tamanho do estado de Santa Catarina, certo? E aí, pessoal, nós vamos ter aqui o envio de tropas do exército. As tropas do general Setembrino Carvalho. Fala-se em 6, 7 mil soldados do exército com apoio de 1.000 jagunços locais. Jagunços ofertados também pela companhia, né, pela empresa Raio, Brasil Rail Company. Vão usar pela primeira vez na história da América aviões em guerra. O mundo começava a Primeira Guerra Mundial em 1914. E em 1915 se usa avião no Brasil. Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, a América não estava na guerra. E o Brasil tem uso de avião numa guerra. A guerra do contestado. Não é avião de combate, é avião para sobrevoar a região ali, identificar os pontos, né, de amotinamento dos caboclos, também chamados de pelados, porque raspavam o cabelo, um desapego da vaidade pessoal em busca da salvação, certo? Os povoados serão destruídos, os caboclos serão massacrados e no final o líder do maior reduto, maior povoado, que foi o Adeodato, o povoado de Santa Maria, em Caçador, foi preso e levado para Florianópolis como um troféu. Muito bem, certo? Aí, ó, a construção da ferrovia. Pessoal, vieram 8 mil operários. Só que esses operários vieram do Rio, São Paulo, do Pernambuco, né? Ou seja, a ferrovia não gerou nem emprego para os caboclos pobres da região. Só gerou perda de terra mesmo, né? E agora, para entender melhor o conteúdo, mais uma paródia. Vamos lá. Fábio Júnior. Gostaram do ecletismo? Vamos lá. O presidente mandou me expulsar da terra onde sempre morei. Agora eu não posso explorar nem mate madeira de lei. A ferrovia pelo estado vai passar, tomando o que é meu. E os sertanejos povoados vão fundar em nome de Deus. José Maria, o monge vai voltar, em seu nome lutarei. O exército encantado vai fundar um reino celestial, eu sei. As tropas federais virão nos combater, caboclos vão morrer. E a luta pela terra deve renascer com o MST. E é isso, tá, pessoal? Depois de muito tempo, certo? Depois aí de 6, 7 décadas, vamos ter o movimento dos trabalhadores sem terra sendo fundado com apoio de vários movimentos de camponeses em todo o Brasil, com forte adesão de camponeses da região do contestado, certo? Que tem na luta pela terra através do MST uma espécie de perpetuação daquela luta iniciada por caboclos nos tempos da Guerra do Contestado. Agora vamos falar do cangaço. O cangaço é uma forma de banditismo social. Ou seja, no lugar onde a violência dos coronéis é a linguagem social dominante, é a forma pela qual os coronéis impõem seu poder, certo? Nós vamos ter aí o cangaço usando da violência como único modo de fazer frente à violência do coronel. É o único modo de não submeter ao coronel. É o único modo de viver em liberdade. Então eles formam bandos de saqueadores, pistoleiros independentes. Só que eles não são iguais aos jagunços do coronel, porque eles são independentes do coronel, certo? E se tornam um poder alternativo dos coronéis, promovendo saques, inclusive, a fazendas de coronéis. Ah, mas eles chegam a ser contratados pelos coronéis? Chegam. E quando são contratados pelos coronéis, só mostram que o seu poder independe do coronel. É diferente dos jagunços. No caso, né, dos cangaceiros, eles têm que ser contratados, eles são livres. O coronel quer o trabalho deles, tem que contratar, porque eles não dependem do coronel, são independentes do coronel, certo? Os principais cangaceiros foram Lampião, né, José Virgulino Ferreira e também a figura de Curisco. O cangaço, pessoal, vai até 1940, ele surge lá no Império e vai até 1940, quando é exterminado, né, o grupo de Curisco. 2 anos antes, 1938, é exterminado o grupo de Lampião. Curisco já fez parte também do bando de Lampião. Aqui, ó, a palavra de Lampião. Não sou cangaceiro por maldade minha, mas pela maldade dos outros.
diz em impressionante entrevista à noite, o Jaguar Bravio do Nordeste. Pessoal, o Lampião vai dizer que a família dele foi violentada, certo? Pelos coronéis. Então ele justifica que o cangaço é um movimento, sim, de resistência à violência, ao poder violento dos coronéis, tá bom? Aí temos, com a execução do Lampião, com a morte do Lampião, né, a sua decapitação dele e Maria Bonita, que aparece aí, né, os dois com as cabeças seguradas por um delegado. O que é isso, pessoal? É o próprio poder público, certo? Mostrando que a violência, ela é a linguagem social dominante, sim, e não é só a linguagem marginal dos cangaceiros, é a linguagem do próprio Estado, certo? Aí, com a cabeça do Lampião e da Maria Bonita nas mãos do delegado. Pois então, revolta da vacina. A revolta da vacina não é uma revolta só contra a vacina, tá? Já vamos deixar isso claro aqui. É também contra a vacina, mas tem mais coisas aqui. As classes populares eram vistas como classes perigosas, certo? Porque eram focos de epidemia, certo? Havia epidemia de malária, de febre amarela, de varíola e até peste bubônica aqui, certo? E essas classes pobres moravam nos cortiços. Os cortiços eram apontados pelas suas condições precárias de saneamento como focos, né, propagadores da epidemia. Então isso é uma ameaça à ordem, certo? Uma ameaça à ordem econômica, inclusive. Mas também era acusado de crime de vadiagem, né, de mendicância e de outros crimes praticados. Pois então, naquela época predominava a filosofia positivista, né? Um governo tecnocrata que diz que é preciso, através de um governo feito por uma elite detentora do saber científico, que conduz o país a caminho do progresso. Então o progresso é conduzido pelas elites. E obviamente que só inclui as elites. Bom, mas as classes populares excluídas do progresso, vistas como perigosas por ameaçarem o progresso, certo? Ameaçam o progresso também porque são ameaça à ordem. Então é preciso impor a ordem, a repressão aos mais pobres. Então essa visão do pobre como ameaça, que tem que ser reprimida, é o que faz do pobre como sendo automaticamente visto como classe perigosa. Então, nesse contexto, tá, nós vamos ter uma política chamada de regeneração, que é uma política de reformulação do Rio de Janeiro. Essa regeneração tem duas frentes de ação. A reforma urbana, que vai demolir 10 mil unidades de casas populares, de cortiços, né? É a política do bota abaixo, do prefeito Pereira Passos, que com a demolição dos cortiços, joga essas classes pobres para a periferia. E periferia no Rio, o que é? É morro. Temos aí o processo de intensificação da favelização, que já havia iniciado ali após a Lei Áurea, início da República, né? Mas que agora, de fato, se consolida. Bom, além digamos, do despejo dessas classes populares, tem a política de saúde pública, que inicialmente monta uma brigada sanitária para combater os focos de doença, e invadindo as casas das pessoas, os chamados mata-mosquitos, né? Invadiam as casas das pessoas, arrumavam porta, mas depois vinha a vacinação obrigatória contra a varíola. Uma vacina feita pelo médico Oswaldo Cruz, né? Que veio da França, estudo Pasteur da França, e que desenvolveu a vacina a partir de pus extraído de pústulas da vaca. E ele, inclusive, não tivesse quem quisesse submeter como cobaia a vacina. Ele foi a cobaia da vacina que ele criou, o Oswaldo Cruz. Só que não havia uma cultura popular, não havia uma política de Estado já que inculcasse nas mentes a necessidade da vacina. E o povo vai entender a vacina como o quê? Como mais uma intromissão do Estado na vida particular, na vida privada das pessoas, inclusive agora nos corpos das pessoas. Essa brigada sanitária extremamente truculenta, com alguns bandidos tirados das cadeias, vai agora invadir as casas das pessoas para aplicar vacina nos corpos. Vamos ter mulheres sendo visitadas violentamente nas suas casas, né? Sem a presença do marido, para os padrões morais da época. Isso era uma desonra ao lar. E essas mulheres vão ter que tomar vacina. Bom, onde? Nas nádegas. Ah, então baixa a calça. Que calça? A mulher não lava calça. Abaixa a barra da saia. Se estiver usando saia, menos mal. Mas olha só, a mulher expor seu corpo a um desconhecido era uma questão problemática, certo? Não é como hoje, né? Em que há uma confiabilidade ao serviço de saúde. Não, naquela época não, até porque era uma brigada sanitária truculenta, né? Um monte de bandido aí, certo? Não tinha só bandido, mas tinha muitos bandidos trabalhando na brigada sanitária. Aí tem situações em que as mulheres estavam de vestido em casa, arromba a porta e o que acontece? Tem que tomar vacina na nádega. Como é que toma vacina na nádega de vestido? Tem que levantar. As mulheres não usavam calcinha, nem se vendia calcinha naquela época. Calcinha era lingerie, era uniforme de trabalho, né? Das prostitutas em geral. Então tava lá, a mulher tem que levantar o vestido, né? E aí ficava ali nua. Então havia violência e havia inclusive despudor e casos também de estupro, entendeu? Então não é uma revolta somente contra a vacina, é contra o despejo das classes populares por causa da demolição dos cortiços e contra essa intromissão violenta na vida privada. E tem um detalhe, né? Com essa regeneração, temos o centro do Rio, aí com os bulevares formando uma Paris
né, tropical, o centro do Rio com as ruas calçadas, iluminadas, né, pessoas bem vestidas, né, caminhando ali no seu footing, os bulevares ao estilo de Paris, inclusive vai ser construído o Teatro Municipal luxuoso e na frente a Praça Paris, tem esse nome não por acaso. E na periferia que a gente tem aí, ó, o povo se amontoando em casebres, né, no processo de favelização. Então uma revolta contra tudo isso, tá? Contra a visão que o Estado tinha sobre as classes populares. Bom, essa revolta, deixa eu só botar aqui, ó. Essa revolta, na verdade, ela se dá, certo? No seu ápice, no momento em que se faz o abaixo-assinado com 15 mil assinaturas pedindo para que a vacina não fosse obrigatória. O Congresso ignora o abaixo-assinado, impõe a obrigatoriedade da vacina e o povo aí resiste a isso, formando barricadas nas ruas. A cidade do Rio estava em reforma, né? A reforma começa em 1902 e vai até em 1906, e a revolta em 1904. Então o povo forma barricadas durante 3, 4 dias para enfrentar a polícia. Então haverá um forte enfrentamento. E um dos líderes é o Prata Preta, certo? Um cara, figura popular, que vai se dispor ali, certo? Com a política pública do governo e vai acabar liderando esse movimento. Vai ter militar se aproveitando desse contexto de desordem para tentar dar golpe de Estado, como foi o caso do Lauro Sodré, certo? Vai ter movimento sindical envolvido também, né? Movimento operário envolvido, tentando insuflar a massa para uma pauta operária. Não vão ter êxito nisso. O movimento acaba sendo um movimento muito mais espontâneo. E por ser espontâneo, né, vai ser rapidamente reprimido pelas tropas, certo? Federais. Vamos falar da revolta da Chibata. A revolta da Chibata é uma revolta de marinheiros de baixa patente, em grande parte negros e mulatos, liderados por João Cândido. Vão sequestrar encoraçados de guerra, como o encoraçado São Paulo e Minas Gerais. Vão colocar na Baía da Guanabara. Vão atacar alguns pontos estratégicos e ameaçar outros ataques, certo? Exigindo que o Congresso proibisse o uso da chibata, do castigo corporal, como meio de punição a atos de disciplina. Mas também reclamavam não somente da chibata, mas dos baixos soldos pagos aos militares e da péssima alimentação. Teremos aqui o escândalo da carne podre, inclusive, tá? Nós temos uma primeira revolta, certo? Que é liderada pelo João Cândido. Nessa primeira revolta, o governo do militar Hermes da Fonseca vai negociar com os revoltosos. Inclusive, né, dizendo aí que tudo bem, vamos, né, acatar as suas reivindicações. Mas com isso, claro, o governo consegue pacificar o movimento. Mas logo depois o governo estrategicamente faz o quê? Começa a prender aos poucos os envolvidos. E aí temos uma nova revolta por conta das prisões. Aí nessa nova revolta não haverá negociação. Aí haverá uma repressão violenta do governo, prendendo, né, os envolvidos, deportando muitos deles para a Amazônia. Alguns vão para o Acre, inclusive. Alguns vão para a Fortaleza Militar da Bacia Amazônica. E temos situações de execuções sumárias. João Cândido vai ser desligado da Marinha e levado para o exílio na Amazônia, certo? Depois vai ser vendedor de peixe no Rio de Janeiro, numa banca popular. Pessoal, temos aí a música Mestre Sala dos Mares, tá? Música de João Bosco, letra de Aldir Blanc. Aldir Blanc, que morreu recentemente por causa da epidemia. Aldir Blanc, com a sua música Mestre Sala dos Mares, né? Há muito tempo nas águas da Guanabara. Ele vai falar sobre essa figura aí, né, do João Cândido, de maneira metafórica, poética. O Aldir Blanc é o mesmo cara que também compôs o Bêbado e o Equilibrista, onde ele fala, né? E chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Clarice, nesse caso, é Clarice Herzog, a mulher de Vladimir Herzog, que foi morto pela ditadura nas dependências do ICOD em São Paulo, e os militares tentaram forjar o seu suicídio, tá? Então, Aldir Blanc, que morreu esse ano, é um importante letrista da música popular brasileira, com uma parceria aí, né, algumas parcerias célebres com o compositor João Bosco. Muito bem, vamos falar sobre a greve de 1917. Pessoal, estamos no contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Nesse contexto, tá, o Brasil se industrializa fortemente. A Europa, que antes vendia uma série de artigos industrializados ao Brasil, não tem mais como fazer isso. Então o Brasil passa a produzir, mas passa cada vez mais a destinar essa produção para a exportação. Para receber em dólar, para receber em libra esterlina, certo? E aí nós vamos ter uma situação aqui de desabastecimento interno, o que provoca o quê? Uma grave carestia. E os trabalhadores que sofrem com os altos preços dos produtos, sofrem também com os baixos salários e com a longa jornada, além de enfrentarem forte violência policial, certo? Nesse momento eles agem aqui sob influência do anarcossindicalismo, né, que tinha ali como principal idealizador o Malatesta. Temos muitos imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, principalmente italianos,
que estão envolvidos aí, né, nesse movimento de influência anarco-sindicalista que tinha como pauta o quê? Uma grande greve para gerar um colapso no capitalismo e com isso um colapso do Estado que se alimenta dos recursos, né, do capitalismo na forma de tributo. Muito bem, mas esse movimento vai ser reprimido pela polícia, tá? Vai chegar a ter 70 mil grevistas em São Paulo. Essa greve tem repercussão em outras capitais, repercussão menor, mas tem. E depois esse movimento vai ser fortemente reprimido e essa repressão vai inibir novas greves, embora elas aconteçam, mas em tamanho menor, por causa da aplicação da Lei Adolfo Gordo, que era uma lei que previa a deportação de imigrantes envolvidos em atos de desordem, certo? De abalo à ordem pública. E aí é a grande estratégia para se deportar esses imigrantes, em grande parte ligados aí, né, ao anarco-sindicalismo, ao movimento operário. Depois dessa aplicação mais rigorosa da Lei Adolfo Gordo, depois do sucesso, né, dos bolcheviques na chegada ao poder, nós vamos ter o marxismo, né, o socialismo de Marx, virando a principal pauta ideológica dos movimentos operários no Brasil. Um reflexo disso vai ser a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, tá bom? Certo? Que logo depois vai ser proibido também, mas se abandona um pouco, o anarco-sindicalismo enfraquece como pauta do movimento operário e ganha força o socialismo de Marx, tá bom? Eu me despeço deixando a vocês aqui a lista de exercícios dos estudos. Beijo grande e até a próxima.